Antes de a gente entrar no texto, eu vou ter uma breve introdução, mas na verdade estou muito feliz de estar pregando hoje aqui no Curso Domingo. A gente sempre prega mais na Liga e tive um convite para estar pregando aqui com muito temor, muito agradecimento, colocando muito o Senhor acima de todas as coisas. Estou muito feliz de poder estar trazendo a palavra hoje aqui e falar sobre um tema que é muito forte, que tem falado muito comigo, que é o tema sobre o tempo, isso que Tiago está falando aqui, sobre esse tempo que a gente não consegue segurar e sobre essas nossas pretensões, sobre esse nosso futuro, sobre esse nosso sonho, que a gente tanto planeja, tanto pensa, mas na verdade isso não está ao nosso alcance, porque a gente não consegue prevenir o futuro. E apesar disso ser tão clichê, apesar de todo mundo entender sobre isso, a gente vive como se a gente soubesse o nosso amanhã. E Tiago aqui no versículo tanto de 13, até o 14, Tiago ele nos alerta sobre essa falta de entendimento. Uma coisa que Deus tem falado comigo nesse versículo é a falta de entendimento que nós temos sobre o valor do tempo. Não só sobre o tempo, mas sobre o seu valor. Porque quando nós entendemos o valor do tempo, aí nós conseguimos entender de fato o que é o tempo em nossa vida. E uma breve reflexão, se a gente for já pensar sobre o valor, se você perguntar para qualquer pessoa, ou se você mesmo já viu isso, alguém que você tinha como uma pessoa muito querida, algum familiar, e você hoje não tem mais essa pessoa contigo, você sabe dizer o valor do tempo. O valor do tempo, a gente começa a entender ele quando a gente perde ou quando a gente deixa de viver algo que a gente gostaria. Aí o valor do tempo começa a entrar no nosso entendimento. Só que Tiago aqui ele não fala só sobre, ele não dá só esse alerta sobre a incerteza do amanhã, mas ele diz um pouco sobre essa nossa presunção. E de fato, o que é essa presunção? É basicamente o entendimento errado de que a gente tem de nós mesmos sobre as nossas ambições. É aquela ideia de que o tempo está do nosso lado, aquela ideia de que a gente tem um autocontrole sobre o meu tempo, sobre a minha rotina, sobre a minha agenda, porque eu sou muito organizado, porque eu planejo tudo e nada sai da minha mão, nada sai das minhas coisas, porque eu tenho controle de todas as coisas. Isso é presunção, e é isso que o Tiago vai nos alertar aqui. E a gente tem essa mania de ter um controle total do futuro, como se a nossa vida não dependesse de Deus. Apesar de a gente estar aqui no domingo, louvando ao Senhor, ou durante a semana você lê a Bíblia, você ora, ouve um louvor, a gente vive a nossa vida como se a gente não dependesse de Deus, porque a gente tem essa presunção de que nós conseguimos controlar o nosso tempo, controlar o nosso planejamento e o nosso futuro. E a presunção ela acaba sendo um sério pecado, porque ela nos faz tornar as rédeas da nossa própria vida, e a gente começa a deixar o comando do Senhor, o Senhor que deve ser o nosso primeiro lugar, como um segundo lugar, ou como algo assim: Senhor, eu te uso quando eu bem preciso. Se eu preciso de algo, se eu preciso passar em alguma coisa, se eu preciso realizar algum projeto, se eu preciso fazer qualquer outra coisa na minha rotina, no meu planejamento, eu coloco o Senhor sim como um trampolim, mas não como algo que o Senhor é o primeiro em minha vida. E a gente faz isso porque a gente não entende o valor do tempo. E a presunção ela atinge várias áreas da nossa vida. Ela toca no nosso tempo, porque a gente planeja o nosso ano. Ela toca nas nossas escolhas, porque isso vai determinar o que eu quero ou o que eu não quero. Ela pega até a nossa habilidade, aquilo que eu faço na força do meu trabalho, naquilo que eu consigo fazer. Então a presunção, ela não é só algo que eu só jogo Deus para o lado e eu estou pensando lá na frente. Não, a presunção está mostrando que quando ela é em primeiro lugar em nossa vida, a gente toma muitas atitudes referente a isso. A forma como a gente toca o nosso dia, a forma das nossas escolhas, e olha como isso é importante, olha como isso já tem que acender um alerta. Porque se o Senhor não está na frente, as nossas escolhas já não são mais baseadas naquilo que o Senhor está mostrando para nós, naquilo que o Senhor quer sobre a nossa vida. E a gente fica com essa certa arrogância de que a gente é o único arquiteto do nosso destino, A gente consegue arquitetar tudo porque a gente é muito planejado.
E o mais importante é que Tiago, ele não está falando sobre o não planejamento. Entenda o que a Bíblia está dizendo. Tiago não está falando que você ser organizado é ruim, porque isso é bom. Deus está na ordem. Você se organizar, você planejar as coisas, você fazer as coisas com ordem, você ser uma pessoa muito trabalhadora, você ser uma pessoa que coloca tudo, não é uma desordem, não é de qualquer jeito, mas você faz as coisas da forma certa. Tiago não está condenando isso. Tiago está condenando quando você faz tudo isso e Deus não está nisso. E é nisso que eu quero entrar, sobre esse controle que nós temos do tempo, mas que a gente não entende o valor disso. E Tiago, ele trabalha basicamente 3 pontos nisso aqui que a gente leu agora, do versículo 13 até o versículo 14. E a primeira que ele trabalha é a incrível incerteza que nós temos da vida. Tiago já fala no versículo: eis agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, isso que é a sua vida. Tiago aqui já está mostrando para nós essa incrível incerteza que nós temos. Nós planejamos, nós fazemos 1000 planos, nós construímos muitas coisas, mas a gente não tem a certeza do amanhã. Mas vivemos como se tivéssemos. Isso tem que ser, porque senão a gente não faz nada. A gente precisa pensar no amanhã. Mas Tiago aqui está alertando algo. Nós temos uma grande incerteza sobre a vida, se nós entendemos o que Cristo está dizendo aqui. O único que tem o controle do nosso amanhã é Deus. Se Deus é o único que tem o controle do meu amanhã, isso que eu consigo segurar, que eu não consigo, é uma grande incerteza. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Quantas coisas, tenho certeza que todo mundo tem alguma história para falar, que estava planejando de fazer alguma coisa, chegou no dia, não deu certo, choveu, era para ter ido para tal coisa, não deu certo, e pegou uma fila quando era para viajar. É uma incerteza. Nós não conseguimos controlar o nosso tempo. E a vida, ela é cheia de surpresas, né? Algumas boas, algumas ruins. E um dia estamos aqui planejando, e no outro algo muito ruim, algo muito que a gente não estava esperando acontece. E diante dessa realidade, o que Tiago está falando aqui é que nós temos controle sobre apenas uma coisa. Nós não temos controle sobre o futuro, porque nós não conseguimos fazer o que a gente quer no futuro. A gente não tem controle sobre isso. E a gente não tem controle sobre o nosso passado. O que aconteceu, aconteceu. A única coisa que nós temos controle hoje é o nosso agora. É o hoje, é o aqui presente. É a única coisa que a gente consegue influenciar. A única coisa que consigo, eu sei que eu vou levantar essa Bíblia agora. Então nós temos controle sobre esse agora, sobre o hoje. O ontem não volta mais e o amanhã, ele é uma promessa incerta. Então, se a gente não sabe o quanto tempo que a gente tem, o que vai ser amanhã, por que a gente continua agindo dessa tal forma, não colocando o Senhor à frente das coisas? Porque nós não entendemos o valor do tempo. Você vai ouvir bastante eu falando dessa frase. Nós não entendemos o valor do tempo. Nós não entendemos o valor do tempo, que é colocar Deus em primeiro lugar. E a nossa devoção, ela acaba ficando sempre para depois. Quem esteve no Acamp sabe, devoção foi o nosso tema. E isso falou muito ao nosso coração, até antes do Acamp. O Senhor já estava falando com a gente sobre isso, sobre essa devoção que é uma entrega verdadeira, uma entrega real do nosso coração ao Senhor, onde não é só eu vim aqui louvar, levantar minha mão, mas uma devoção é algo rotineiro, é algo real na minha vida como cristão. E é impossível você ser cristão e você não ter uma vida de devoção. Se nós entendemos que Cristo, eu escolhi Cristo como meu Salvador, e Ele eu vou seguir, a Bíblia eu acredito que é uma verdade em minha vida, como que eu não vou ser devoto àquilo que o Senhor está falando para mim? O Senhor tem me falado muitas coisas aqui, eu não vou ser devoto a Ele. Então esse tema falou no nosso coração, porque a gente tem vivido uma vida rasa, algo pequeno, um cristianismo padrão, algo assim muito raso. E o Senhor está nos chamando para algo profundo, para essa devoção real. E quando a gente não entende o valor do tempo e não entende que a vida é uma coisa incrivelmente incerta, nós não colocamos a devoção no seu devido lugar. E a devoção acaba ficando como se fosse uma tarefa atrasada, algo que vai acumulando,
e nós não colocamos a nossa vida de fato em Deus. E uma coisa é real: você só vir na igreja para levantar sua mão, adorar o Senhor, ouvir uma pregação e ir para casa, infelizmente você não está vivendo o cristianismo que o Senhor está pedindo para você. Não é isso que o Senhor tem nos chamado para viver. E a vida, ela é breve. Isso o Tiago vai reforçando, porque como a gente não conhece o amanhã, então a nossa vida ela acaba sendo breve. Porque quantas vezes a gente se compadece, né, de coisas, uma pessoa às vezes tão nova que acabou falecendo, e a gente se compadece, teve uma vida tão breve, não conseguiu viver mais, tão novo, porque a vida é breve. E Tiago é muito certeiro em dar um exemplo para a gente, que ele traz essa metáfora que eu acho muito genial, que nós somos igual a neblina, porque a neblina ela é algo intensa, a nossa vida ela é intensa. E a neblina é assim, a gente está na BR, você está na BR, você sai mais de madrugada, assim, 5 da manhã, 6 da manhã, dependendo do lugar, quando é mais inverno, você pega uma neblina que 10 metros na frente você não vê o carro, todo mundo andando a 80 por hora, porque a neblina é aquela coisa intensa, ela é forte. Mas ao mesmo tempo, se o clima mudar, se começar a chover, se começar a bater um vento, a neblina some. E Tiago é muito certeiro em falar isso, porque a nossa vida é exatamente isso. Ela é uma neblina que ela vem, a gente é intenso nesse momento, mas qualquer vento a gente some. Já tem aquele ditado, né? Para morrer basta estar vivo. Porque a nossa vida é breve. As coisas são breves. Essa neblina é como um vapor. Quando a gente está fazendo alguma comida, um arroz, alguma coisa, a gente tira a tampa, sai aquele vapor super forte, a gente vê aquilo ali, mas não dá 1, 2 segundos, aquele vapor já sumiu. E a nossa vida é isso. E a gente é intenso, cheio de momentos. E não é que a vida seja curta. Não é isso que Tiago está falando aqui, mas ele está falando que a gente está gastando tudo aquilo que a gente tem, no final das contas, em coisas que não vale a pena, em coisas que não têm valores eternos, mas sim em coisas momentâneas. E por que a gente faz isso? Porque nós não entendemos o valor do tempo. Nós não entendemos o valor desse tempo. E se for uma pergunta bem direta, o que nós estamos construindo hoje, que vai durar mais que essa simples neblina, que esse simples vapor? As suas escolhas hoje, as nossas escolhas estão nos levando para algo eterno, para algo que é do Senhor, para uma devoção real, ou a gente está simplesmente fazendo as coisas momentâneas, igual uma fumaça assim, a gente está só vivendo a nossa vida. Só vivendo como se realmente não houvesse o amanhã, ou planejando demais. Entenda algo, Tiago não está falando que tudo que eu falei aqui está errado. Planejar não está errado. Ser uma pessoa organizada não está errado. Ter o controle do seu tempo não está errado. Mas entenda algo, muitas pessoas não irão para o céu não fazendo algo errado. Às vezes a gente está vivendo uma vida, às vezes, que a gente está fazendo tudo correto, segundo a rotina daquilo que a Bíblia nos fala, daquilo que os crentes vivem. A gente vai para o nosso trabalho, a gente não fala um palavrão, no período do trabalho a gente ouve um louvor, a gente vem nos cultos, nos eventos. Mas Tiago está falando aqui sobre, se a gente não sabe o amanhã, como nós não vamos entregar uma devoção real ao nosso Senhor? Como que eu não vou colocar o meu coração entregue ao Senhor? Porque eu não sei o meu amanhã. Se você pudesse ter um dia apenas com Jesus, Jesus está na sua frente, você pode passar um dia com Ele, como seria a sua entrega? Nós não damos o devido valor às coisas eternas.
E Tiago continua falando sobre esse outro ponto, sobre a nossa fragilidade. Porque além de breve, ela é incrivelmente frágil. Assim como a neblina é frágil, de um vento pode bater, ela some, a nossa vida também é. Uma ligação, uma atitude que levou a outras coisas, pode acabar com o nosso dia, pode acabar com a nossa vida. E o que Tiago está falando aqui é muito interessante entender algo. Quando a gente fala de tempo, nos traz uma certa sensação de que tempo é idade. Não, você pode estar com 100 anos e você nunca vai entender o valor do tempo. Você pode ter 80, 90 anos e não entender o valor do tempo. Então, o tempo que Tiago está falando aqui não é sobre idade, não é sobre maturidade, não é sobre experiência de vida. Não, é sobre entender o valor que o Senhor está colocando sobre esse tempo que Ele nos deu. E como que nós entendemos esse tempo? Se a nossa vida não é entregue ao Senhor, nós estamos apenas vivendo a vida. E a nossa vida é frágil. Mas essa fragilidade que Tiago está falando aqui é uma fragilidade que não é para nos deixar com medo, porque a gente vai falando, não, espera aí, a gente não sabe amanhã, a nossa vida é como uma neblina, então eu não vou fazer tal coisa, eu vou ficar aqui na minha, eu também não vou para lá, não vou para cá, porque eu tenho medo, a nossa vida é frágil. Não, Tiago aqui não está nos encorajando a isso, ele está nos falando assim, pelo contrário, a gente não tem que entrar em pânico, mas agora é para nós termos um foco, apenas um foco. Ele mostra o que é essencial, o que realmente importa. Quando a gente entende que a vida ela é delicada, cada momento ele é um presente. A gente aprende a valorizar o que é fundamental, Deus em primeiro lugar, a nossa família, os nossos amigos, o nosso propósito. A gente começa a entender o valor do tempo. A gente começa a entender o valor do tempo, de estar na casa do Senhor, de adorá-lo a Ele intensamente. Nós entendemos o valor do tempo, de estarmos com a nossa família, de estar com alguém que a gente ama, de ser empático com alguém, com os nossos amigos, com as coisas que nós fizemos, as saídas, as viagens. Nós começamos a entender o valor das coisas. E vamos colocando as coisas no seu devido lugar. E a gente acaba perdendo muito tempo com bobagens e direciona a nossa energia para algo que não tem um significado eterno. E quando fala essa frase, significado eterno, parece que vem algo assim, eu preciso ser uma pessoa talvez ser famosa, ter ativado, ter inspirado muitas pessoas. Não, ele não está falando sobre isso. Mas ele está falando sobre a gente colocar a nossa energia, o nosso tempo em coisas que têm um significado eterno sobre aquilo. E que vai inspirar, isso vai transbordar para pessoas ao nosso redor, porque nós estamos entendendo o valor do nosso tempo. Então a gente não joga mais o tempo fora. Eu gosto sempre de lembrar que assim, para honra e glória do Senhor, estou aqui porque o Senhor quer isso. Mas eu fico pensando todas as vezes que eu tive comunhão, que eu tive esses momentos com a galera aqui na igreja quando eu era mais novo. Porque uma coisa eu digo para você, isso é pesquisa de só quem é filho de pastor. 90%, quase 80% de quem é filho de pastor não quer viver de igreja. Não, às vezes nem está na igreja. Mas não é pela força, mas é por esse valor desse tempo, que muitas vezes o pastor Carlos, a pastora Cida entendiam que o Vitinho precisava estar aqui com os amigos na igreja, entendendo que isso é um tempo valoroso, porque não é só sobre estar com amigos aqui, mas é sobre a palavra de Deus entrando. E uma coisa que sempre foi muito forte no meu coração, que eu não tinha essa vontade de ir tanto para fora, porque eu sabia que aqui era muito massa.
Eu falava, cara, mas é toda a alegria que talvez vocês que estão aí fora estão falando, estão vivendo, eu vivo na igreja e eu não preciso nem da metade das coisas que vocês fazem aí, ó. Porque foi entendido sobre o valor do tempo. Que nós precisamos entender que Deus em primeiro lugar, a nossa família, os nossos amigos, e começar a entender esse valor. E a devoção, ela não é só igreja. Reflita sobre isso. Onde você tem gasto o seu tempo? Onde nós temos gastado o nosso tempo? Priorizar Deus em tudo que nós fizemos. A gente, priorizando Deus, a gente começa a organizar a nossa vida, a nossa agenda para Ele. O Senhor está na sua agenda? O Senhor está no seu dia a dia? Você tem colocado as suas coisas diante de Deus? A sua devoção tem sido real perante o tempo que você tem? Ou tem sido só mais um dia, só mais um domingo? E a nossa mente humana é difícil de entender. Porque eu tenho certeza que eu não sou a primeira pessoa que está falando isso, e não é a primeira vez que você está ouvindo sobre isso. Mas essa devoção que o Senhor está nos chamando para viver sobre esse tempo, é uma devoção que tem que ter uma entrega real, porque isso é uma chave da nossa vida. E não entender o tempo nos deixa anestesiado sobre uma vida de devoção com o Senhor. Como assim não entender o tempo? Quando a gente não controla o nosso tempo baseado naquilo que o Senhor é sobre a nossa vida, nós ficamos anestesiados sobre as coisas de Deus em nós. Então eu não sinto mais tanta falta se eu não venho num culto. Eu não sinto mais tanta falta se eu deixei de orar uma vez na semana. Eu não sinto mais tanta falta se eu não estou lendo a Bíblia. Se eu passo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, 6 meses sem orar, sem ler, sem nada. Eu só venho aqui, levanto minha mão e vou embora. Sabe o que está acontecendo? Tu está se anestesiando sobre uma falsa devoção que você acha que está vendo, mas não está vivendo. Então a gente fica anestesiado, achando que nós estamos controlando o nosso tempo, mas não estamos entendendo o valor do tempo. Porque a gente faz as coisas, a gente organiza tudo, mas o Senhor está sempre de lado. O Senhor está sempre assim, não Senhor, peraí, eu estou fazendo algo aqui, calma, não, só mais uma coisa aqui, Senhor, agora eu preciso da tua ajuda aqui, porque eu preciso cumprir tal coisa aqui, não, depois, tá, agora eu tenho que continuar. Cada ano que passa, parece que o ano é mais rápido. A gente pisca, já está em março. Vamos piscar de novo, a gente vai estar em julho. Dá uma movimentada, estamos em dezembro, 2027, 2028. Quando a gente vê, o tempo passa. E a gente está vivendo a mesma vida. A gente não está entendendo o valor do tempo, não está entregando o nosso coração diante de Deus. A gente não está tendo uma devoção real. A gente não está colocando o Senhor como centro da nossa agenda, como centro das coisas. E muitas vezes a gente não tem colocado, até mesmo por medo. Porque a gente tem as coisas tão planejadas na nossa mão, que a gente não consegue abrir, porque sabe que talvez a vontade de Deus não seja a nossa vontade. Não seja aquilo que eu quero. Então eu não consigo entregar. A gente fica igual o jovem rico, a gente está entregando tudo. A gente sabe a Bíblia, a gente sabe os louvores, eu sei quantos livros tem, os principais versículos, mas quando é para entregar aquilo de fato que talvez seja o nosso tempo, seja o nosso controle, o valor daquilo que a gente mais se agarra, a gente não entrega. A gente é igual o jovem rico. Entrega tudo que tem e vem, que tu vai para o céu. Não, mas daí entregar tudo mesmo, tudo fica complicado. Porque eu tenho um planejamento aqui, ó, Vitinho. Vou fazer isso aqui, depois que eu fizer isso eu vou vir para cá, e depois que eu fizer isso eu vou vir para cá. Eu tenho coisas a conquistar. E se você não controla seu tempo, se você não decide aonde ele vai ser investido, como vai ter uma vida de devoção de verdade
consistente, consciente. E onde você gasta o seu tempo, ele é um espelho aonde está o nosso coração. Se você só gasta o seu tempo no seu trabalho, seu coração está no trabalho. Não está nem na sua família. Não, eu trabalho bastante porque eu quero fazer as coisas para minha família, porque eu penso neles. Não, seu coração está no trabalho. Onde está o seu tempo? Ali há o espelho da sua devoção, do seu coração. Onde você tem gastado o seu tempo? Aonde está esse valor? Aonde na nossa vida o tempo é mais valioso? Num conforto? Numa saída? No meu controle? No meu trabalho? Na minha família? Nos meus amigos? Em todo o resto? Menos no Senhor. Isso é parte da devoção. Viver o seu tempo agora, com intencionalidade, sabendo que cada interação, cada momento de comunhão pode ser uma oportunidade de a gente estar glorificando a Deus. Isso faz parte de uma vida de devoção. Isso faz parte de entender o valor do tempo. E essa semana, quem estava aqui ontem no culto sabe, né? A Sil contou algo que aconteceu com a gente. Eu vou contar aqui agora no culto de domingo. Mas essa semana a gente chamou uma faxineira lá em casa, uma pessoa para ajudar a limpar, que desde o retiro a gente não deu conta. A gente falou, meu Deus, a casa está transformando um negócio aqui. Eu falei, vamos chamar alguém, porque não está dando de trabalho e volta tarde. Então a gente chamou uma pessoa, ela foi lá e ela estava limpando a casa, a gente ali ajudando, a gente estava em casa também. E chegou na hora do almoço, a gente foi almoçar. E a gente estava almoçando assim junto e ela começou a contar um pouco da história dela. Uma pessoa cristã, um coração muito colocado em Deus. E chegou num determinado ponto da conversa que ela começou a contar a história dela. E ela falou, eu perdi um filho faz 16 anos. Na época ele tinha 20 anos de idade. E quando ela falou isso, ela já escorreu uma lágrima, ela já começou a chorar. E nisso ela foi contando, ela foi falando, explicou como é que tinha sido, acabou sendo por um acidente e tudo mais. E por incrível que pareça, Deus foi ministrando no meu coração e nasceu ali de uma tal forma, porque a gente foi entendendo esse valor do tempo. E ela foi falando sobre, ela disse, faz 16 anos, mas ela falou, mas semana passada eu fui lá no quarto, peguei uma jaqueta que eu tinha dele e eu tive que chorar ali, porque eu sinto falta ainda. Esse valor do tempo, que às vezes a gente precisa entender. E sabe o que mais nos constrangeu? E ela começou a falar assim, Deus, eu nunca questionei o Senhor, eu nunca perguntei o porquê, Senhor, por que disso? Mas eu colocava meu coração diante de Deus. Eu entendi que o Senhor quis levá-lo. E ela falou, eu tenho 3 filhos. O Senhor levou um. Ela falou, isso até me dá um sentimento de ingratidão, porque o Senhor só tinha um e Ele entregou. E quando ela falou isso, foi algo tão constrangedor ao nosso coração. Uma pessoa simples, sem faculdade, simples, mas com um coração entendendo o valor do tempo do Senhor, entendendo que preciso viver o tempo de agora. Tenho mais 2 filhos, sinto falta, mas entendo o valor que eu preciso agora, dar amor, falar mais de Deus, orar ao Senhor, entregar minha vida a Ele. E o mais chocante é que a gente talvez só vai entender, eu não falo isso para a igreja, eu falo isso para mim. Talvez a gente só entenda o valor do tempo quando esse tempo passar. Quando não der mais para fazer as coisas. E o tempo, ele é a nossa chave mestra da nossa devoção. E Tiago aqui, ele critica quem planeja sem incluir Deus.
esse planejamento que nós fizemos sobre a nossa vida, sem colocar o Senhor. A gente vai fazendo na força do nosso braço, ali, construindo, pensando, mas nós não estamos colocando o Senhor, e Tiago critica isso. Porque a nossa vida devocional, ela não nasce da emoção do momento. Para quem estava no retiro, não nasce daquela vibe, né? Daquele sentimento que nós estávamos ali no acamp. Nossa, que massa no retiro, cara, Deus está falando comigo, é isso aí, agora eu vou ter uma vida de devoção. Não, a vida de devoção, ela não nasce nisso. Você pode vir aqui ser tocado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, você se sentir constrangido, se chorar, até dizer chega, sair daqui. Nossa, eu vou, agora a minha vida é para o Senhor. Mas ela não se dá sobre emoção. Uma vida de devocional, ela nasce de uma decisão, de uma escolha diária, de um compromisso. E é por isso que Tiago fala sobre o tempo. Porque não é sobre uma partícula, não é sobre um momento, não é sobre um acampamento, sobre um retiro, sobre um culto de domingo. É sobre uma rotina, sobre uma vida diária, sobre o ordinário. Sobre aquilo que eu vou levar todos os dias, uma escolha, uma decisão, que não é fácil. Não estou falando aqui que é fácil. Todos nós sabemos que é difícil. Mas é uma decisão, é um compromisso que nós temos com o Senhor. Imagina se o Senhor, meu Deus, se o Senhor ele fosse igual a gente, né? Quando der tempo eu cuido da tua vida. Deus é Pai. Nós estávamos tudo ferrado. Não, quando der tempo aí, Vitinho, eu vejo tal coisa lá. Quando der tempo aí eu faço tal. Não dá, cheio das correrias aqui. O Senhor está ali incansavelmente, esperando a nossa oração, esperando a nossa devoção, esperando o nosso louvor, esperando a nossa entrega, o nosso serviço, as coisas que o Senhor nos entregou. E a gente está colocando toda a nossa energia em coisas que não são eternas. E o controle do tempo nesse sentido, ele acaba emergindo como uma disciplina espiritual essencial. Porque nós precisamos separar, proteger e honrar o nosso tempo para Deus. Isso é um ato de fé, da nossa entrega, do nosso compromisso com o Senhor. E se a vida é uma neblina, se a vida é um vapor, como o Tiago está falando aqui, cada minuto que nos é concedido, ele deve ser vivido com sabedoria. Só que eu gosto sempre de pensar em algo. O diabo ele é inteligente, né? Ele é astuto, né? Então, eu sempre falo isso na liga aqui. Ele não vai tirar você. O diabo entendeu depois de um tempo que ele entendeu assim, ó. Eu não preciso te tirar da igreja para te levar para o inferno. Eu não preciso. Você não precisa estar fora para você não estar seguindo o caminho do Senhor. Então a gente começa a colocar o nosso tempo, a nossa energia em várias coisas. E ele está rindo, né? Porque a gente está vindo fazendo as coisas, achando que estamos num caminho certo. E não estamos. Não estamos tendo uma vida de devoção. Não estamos colocando esse minuto que é nos dado ao Senhor. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu não estou falando para você orar 24 horas por dia, não é isso. Porque nós entendemos que contextos são contextos. O tempo ficou um pouco diferente da época de Tiago para hoje. Ficou um pouco diferente da época dos avaristas John Wesley para hoje. Os compromissos são maiores. O tempo parece que diminuiu. A gente acorda às 6 da manhã e o negócio já pega, a gente vai dormir meia-noite. Mas o que Tiago está falando aqui, porque a Bíblia ela é atemporal, o que Tiago está dizendo para nós aqui é que assim, ó, não é o tempo, eu estou falando que assim, ó, você tem que colocar Deus nisso que o Senhor te colocou hoje. Tiago não está pedindo, a Bíblia não está falando assim para nós, eu quero que vocês sejam igual o John Wesley, igual o Jonathan Edwards, que 12 horas de oração. Não, ele não está falando isso, ele está falando assim, coloque o Senhor, entenda o valor do tempo e coloque o Senhor no seu tempo, naquilo que você faz, no seu trabalho, no seu planejamento, nos seus estudos. Coloque o Senhor nisso.
Entenda o valor do tempo e coloque o Senhor no seu devido lugar. E por isso que nós fizemos questão de trazer a palavra devoção, o tema devoção, porque devoção está muito vinculada a só uma vida de oração, de entrega. Então parece que tem uma devoção, eu tenho que acordar às 4 da manhã, orar até às 7 da manhã, levantar, vou para o meu trabalho, qualquer pessoa que passa por mim, eu vou falar de Jesus. Se tu fizer isso, glória a Deus, vai para o céu em 2 dias. Então o cara está ali orando e entregando e fazendo as coisas. Não, devoção não é isso. Devoção é uma vida. É o ordinário, esse nosso tempo que a gente faz. Sabe o que é devoção? É tu ser empático com as pessoas, é tu amar as pessoas, é tu cumprimentar as pessoas bem. Sabe o que é empatia? Honrar o pai e a mãe. Sabe o que é empatia? Honrar o Senhor no nosso trabalho, ser o melhor no trabalho, não mentir. Isso é uma vida de devoção. É uma vida real, onde eu coloco o Senhor como o primeiro lugar, não só em alguns momentos, mas na minha vida. Eu não seleciono os momentos. Então aqui onde nós estamos agora, nesse culto de domingo, às 7 horas, nós selecionamos que o Senhor é meu primeiro lugar. Eu vou adorar, vou ver a pregação, depois eu vou embora. Aí chego na minha casa, talvez ele já não é mais o primeiro, ele fica em segundo. Não, ele tem que ser o primeiro em todo o tempo, em todo lugar. Se a vida é uma neblina, nós precisamos entender o propósito e a consciência de que o tempo não volta. O tempo não volta. Cada geração que a gente conversa, aproveita esse tempo aí que é bom. Se o cara está ainda no ensino fundamental, a pessoa que está no ensino médio fala, aproveita que é só brincadeira, é bom, quando chegar no ensino médio tu vai ver. Aí o cara que está na faculdade fala pro cara do ensino médio, quando chegar na faculdade tu vai ver. Aí o cara que está solteiro, a pessoa que está casada fala, tá solteiro, quando casado tu vai ver. Aí o que está com filho já fala, deixa então chegar o filho. A gente não entende mais que nós precisamos entender o valor do tempo e que cada tempo ele é necessário e importante de ser vivido. Que nós precisamos viver intensamente uma vida de solteiro. Entender que nós precisamos estar aqui, entregar a nossa vida para o Senhor, estar adorando. Quando a gente casar, ter uma vida de casamento com o Senhor em primeiro lugar, no namoro. Entendendo que o Senhor está regendo o nosso tempo. E a gente fica vivendo ciclos e ciclos que nunca são nossos. Eu que sou mais novo quero ser mais velho, o cara que é mais velho quer ser mais novo. E aquilo que Deus nos deu a gente não usa. A gente não faz, porque a nossa mente está sempre na frente. Quando chegar tal dia lá, eu vou fazer isso aqui. Quando eu tiver isso, eu vou fazer isso aqui. Quando eu fizer, não, o Senhor está falando, é agora. Porque a única coisa que tu tem controle é o agora. Como é que tu vai ficar pensando no futuro? Não dá. Tem que pensar no agora. Faça a sua vida no agora. Colocando, sendo intencional nas coisas. E 3 verdades para você poder guardar no seu coração que esse versículo aqui, esse capítulo de Tiago nos fala. Quem entende o valor do tempo não brinca com a eternidade. A consciência de que a nossa passagem aqui ela é rápida, ela nos impulsiona a gente buscar o que é eterno, a investir no reino de Deus e na nossa salvação. Quem entende que a vida é frágil, foca no que é eterno. Foca nas coisas de Deus. E o Billy Graham, muitas pessoas conhecem, né? Billy Graham, mas foi talvez o evangelista do século, né? Pregou para milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. E perguntaram para ele, Billy Graham, você se arrepende de alguma coisa? E ele falou que ele tinha um arrependimento assim, genuíno, que ele queria poder ter lido mais a Bíblia e orado mais. Uma pessoa que eu acredito que lia a Bíblia todos os dias, penso eu. Mas eu fiquei refletindo sobre isso. Por que ele falou isso? Porque vai chegar um certo momento na nossa vida, como talvez do Billy Graham, já bem velhinho, já não conseguia mais ler a Bíblia como antes, porque a mente cansava, o olhar embaralhava as letras. Então o valor do nosso tempo, entendendo a nossa eternidade,
é muito importante, porque a gente entende que a vida é frágil. E a gente vai focar no eterno. Focar na nossa vida com o Senhor. Em tudo aquilo que Ele nos deu. Ser intencional nas coisas que Ele nos dá. E eu acho que, infelizmente, muitas pessoas, talvez no futuro, vão se arrepender de tantas coisas que poderiam ter feito e não fizeram. Eu sempre gosto de pensar que eu estou numa fase da vida, jovem ainda, que eu sei que eu tenho energia, tenho gás, tenho as coisas para fazer. E cansado, a gente sempre vai estar. Isso é um fato. Cansado a gente sempre vai estar. Se você trabalhar sexta-feira, você vai dormir sábado o dia inteiro. Tu fazer uma coisa domingo, tu vai estar segunda tranquilo? Tu vai estar segunda cansado. Tudo que a gente fazer, a gente vai ficar cansado. Então a gente sempre fica nesse papo do cansaço. Tudo é cansaço. Tudo nós estamos podres. E sabe qual é a real? A real é que assim, muitas vezes é só uma vontade de não valorizar o tempo que Deus deu para nós. Eu estava podre lá no retiro, mas daí começa a conversar, e o papo tá bom, é 3 da manhã, e a galera começa a rir, aí é 4 da manhã, eu falo, meu Deus, amanhã não vai dar. Mas tá todo mundo rindo. E daqui a pouco eu penso, cara, sabe qual que é o negócio? Eu não vou ver mais disso aqui depois. Eu tô aqui em comunhão, falando de Deus, entendendo que tô aqui. E o meu amanhã e depois, eu não sei se eu vou conversar com eles de novo. Eu não sei se a gente vai ter esse momento aqui de novo. Eu vou ficar esperando por uma próxima, sempre uma próxima, sempre uma próxima. Sempre uma próxima eu vou servir. No ano que vem eu vou entrar no ministério. No ano que vem eu vou ser mais intencional. No próximo ano eu vou... Tu nunca vai ser. Essa é a real. Nunca vai, porque se você precisa sempre ter algo muito concreto, você nunca vai ter, porque a gente não tem nada concreto na nossa vida. Então como é que a gente vai sempre ficar planejando as coisas? Não, quando eu tiver isso aqui, eu vou conseguir servir tal. Quando eu tiver isso aqui, eu vou conseguir daí ser mais intencional na minha oração, na minha devoção. Não, Deus está falando para você, tem que ser agora, hoje. Não espera. Vai conversar com alguém que é nutricionista, tem que ficar esperando segunda-feira para começar a dieta. Para você ser saudável, tem que esperar um dia da semana para você começar na academia. Se você pode começar hoje, comece hoje. Mas nós sempre postergamos as coisas de Deus. As coisas de Deus são sempre depois. Sempre quando eu estiver um pouco menos cansado. Quando eu estiver mais de boa, aí eu vou. O Senhor está chamando a gente para agora. Para o hoje. Para uma vida com Ele hoje. Terceiro ponto, quem entende que o amanhã é incerto, vive o hoje intensamente com Deus. Essa falta de controle que nós temos sobre o futuro, ela nos motiva a viver cada dia mais com essa intencionalidade. De estar aqui com as pessoas. Quero viver com Deus, porque eu não sei o meu amanhã. E é muito interessante, às vezes a gente precisa de choque, né, de realidade. A gente teve a oportunidade em outubro, iniciozinho de outubro ali, final de outubro na verdade, final de janeiro, a gente teve a oportunidade de ir lá na Missão Mais. Fui eu mais 2 pessoas aqui da igreja, o Wesley e o André, e a gente chegou na Missão Mais, aí conversa, troca ideia, tal, tudo mais. E a gente conversou com uma família de eritreus, da Eritreia, que é na África. E foi muito legal, assim, gastando o inglês que eu não tenho, né? E a gente tentando um diálogo, né? Uma comunicação. E falava daqui, brincadeira, o André falava bem. Aí o André estava gastando ali falando e a gente só falando algumas coisas. Mas o mais interessante foi que, assim, eles saíram da Eritreia, por quê? Porque é um dos países mais perseguidos do mundo. Eu nem conhecia esse país. Era um dos países mais perseguidos do mundo. Então ele saiu e ele veio com a família inteira. E a família inteira servia. Ele era pastor, aí a esposa dele servia, o filho dele tocava, as filhas cantavam e tal.
Então eles vieram para cá por uma certa segurança. E ele estava contando pra gente que ele estava agoniado. Ele estava já na Missão Mais, fazia assim, acho que umas 2 semanas. E ele estava agoniado porque ele falou, cara, ele falava assim, é muito bom estar aqui. Lá na Missão Mais é muito bonito, é um lugar super arborizado, assim, tem muita paz, é meio que no meio do mato, então é muito legal, realmente tem uma paz muito boa naquele lugar. E ele estava agoniado porque ele falava assim, aqui tá bom, tá, mas eu preciso pregar a palavra de Deus. Deus não me chamou para ficar aqui. Aqui é legal, mas o Senhor me chamou, eu preciso pregar, eu preciso falar de Deus. E aquilo confronta o nosso coração, que ele fala, cara, eu estou vivendo algo tão individualista. Eu estou vivendo algo tão para mim, que eu não estou entendendo mais o valor desse tempo. Porque o meu tempo, na verdade, não é mais do Senhor, o meu tempo é meu. O meu tempo é meu. E aquela família estava falando assim para a gente, o nosso tempo não é nosso. O nosso tempo é de Deus. E aquilo faz a gente lembrar, faz a gente refletir sobre onde eu estou colocando o meu tempo. Onde eu estou colocando o meu tempo, que o Senhor não está pedindo para mim ser igual a família da Eritreia, de estar falando, de estar saindo pelos países perseguidos, pregar. Não, Cristo não me chamou para isso, talvez. Mas aonde é que eu tenho colocado o meu coração, que eu nem sequer sabia que país é esse, que nem sequer eu estava orando por esse país, que nem sequer eu estou orando pelas pessoas que são perseguidas? Onde é que eu estou colocando meu tempo, que eu nem sequer estou lendo a Bíblia, algo que eu posso ter na minha casa, 1, 2, 3, 20, 30 dessas, e eles não têm nem a oportunidade de ter uma dessa aqui. Se eles têm uma dessa aqui, a probabilidade de tu morrer fuzilado, não é ser exilado, não, é fuzilado, se encontra uma dessa na sua casa. A gente tem talvez 5 dessas em casa, e a gente não está entendendo o tempo, o compromisso que nós temos com o Senhor para lê-la todo dia. As palavras de Tiago não são para assustar com a morte, que a gente não tem controle. Não está falando para nos assustar com a morte, para nos trazer, mas para trazer para a gente consciência que a vida é uma neblina, de fato, e que a decisão fundamental que se apresenta diante de nós não é quanto tempo eu tenho, há quanto tempo eu tenho aqui, que então para eu poder aproveitar e poder medir as coisas e colocar para Deus. Não, é como é que eu vou viver o tempo que Deus me deu, e especialmente hoje, agora, para a glória dele, para construir algo eterno. Como que eu faço para ver isso? Para ver esse tempo que Deus me deu, no lugar que Deus te colocou. Como eu faço para ver esse tempo, valorizar esse tempo, para glorificar o nome de Deus, para construir algo eterno? E o pior é que muitas vezes, quanto mais velho na fé a gente é, menos valor do tempo com Deus a gente dá. Porque nós já entendemos como é que funciona. A gente sabe que o Senhor é bom. A gente vive uma vida correta, a gente não nega o nosso evangelho. Mas o nosso tempo com o Senhor, porque a gente acha que a nossa maturidade, a nossa experiência, a nossa fé, meus tantos anos de vida, o tudo que eu já passei, o Senhor entende. Não, o Senhor não entende. O Senhor quer uma adoração exclusiva para Ele. Ele não quer meio. Ele quer a totalidade. Ele não quer o morno, Ele quer o quente. Que o Senhor possa falar muito ao seu coração referente a isso.
que essa devoção seja uma devoção real dentro desse tempo que o Senhor deu. Não desperdice esse tempo. Não desperdice o tempo de estar na igreja, de estar com as pessoas, de colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu achei algo muito, muito legal. Eu tenho um amigo pastor, ele mora em Curitiba. Eu estava um dia conversando com ele, falando com ele sobre discipulado, sobre pastoreio. E ele falou algo para mim muito interessante, que ele falou assim: Vitinho, quem quer ser pastoreado tem que querer ter pastor. Isso entrou assim para mim, porque eu entendi e coloquei isso em várias outras coisas. Quem quer o mais de Deus precisa se entregar mais para Deus. Quem quer estar mais em comunhão precisa se colocar num ambiente de comunhão. Quem quer ser discipulado precisa se colocar aberto para ser discipulado. Então nós precisamos entender sobre isso, sobre esse nosso tempo que é escasso mesmo. Será que eu não vou talvez ficar só um pouco mais cansado porque eu vou vir aqui para glorificar o nome de Deus? Depois vou para casa, saio um pouquinho mais cedo, mas vou para casa, mas vim aqui adorar o Senhor. Não vou porque o Senhor vai ficando sempre em segundo. Não, Deus está nos chamando para Ele ser a totalidade da nossa vida, o primeiro lugar na nossa vida. Se Deus tem colocado algo no seu coração, será que eu sirvo esse ano no ministério? Será que eu faço alguma coisa para a igreja? Faça. Sirva ao Senhor. Se coloque diante dEle. Para de ficar enrolando, ficar postergando as coisas. O Senhor está te chamando para algo que tenho certeza que vai ser renovador para a sua vida. Eu fico pensando, se Cristo fica aqui aparece na nossa frente, no último dia, Ele não vai nem falar nada, a gente mesmo vai começar a se explicar. Ele só vai ficar parado. Não, Senhor, a gente correria, eu estava no trabalho e tal. Não, sim, dava para tirar um sábado lá para poder servir, dava. Um domingo também, talvez 2 domingos dava também, né? Não, é porque eu tinha... Não, mas dava para ler um pouquinho mais, né? Mas... dava para cumprir talvez uma outra escala, né? Dava para ser empático com outra pessoa, né, Senhor? Eu estou vendo que dava tempo mesmo. É porque na minha concepção humana eu não estava tendo. Óbvio que a tua concepção humana, porque é na terra. Por isso que Tiago está falando, tem que olhar para o céu. Porque quando a nossa concepção, a nossa visão está no Senhor eterno, as nossas coisas e as coisas que a gente vai fazer são eternas. E a gente vai ter entendimento sobre coisas que a gente não vai ter. É isso que diferencia. É isso que diferencia a gente, o cristão, do resto, das pessoas que estão lá fora. Porque o nosso tempo é valioso, que a gente entende que todo momento eu posso estar falando da palavra. Então eu vou ter uma empatia, então eu vou servir, então eu vou fazer algo a mais, então eu vou me colocar um pouco mais. Porque o Senhor me colocou um pouco mais, e o Senhor fala isso durante a Bíblia inteira. Anda 1 milha a mais, serve um pouco mais, ajuda, se coloca. Eu me coloquei diante de ti, eu morri naquela cruz para que você tivesse vida, tivesse liberdade, para que o Senhor fosse glorificado, para que tu tivesse livre acesso ao Pai. E a gente não consegue entender isso, a gente não é grato a isso. Se a gente só pelo menos fosse grato ao Senhor por aquilo que Ele fez na nossa vida. Para de viver essa rotina de crente de Instagram, porque todo mundo sabe fazer isso agora. Tu lê um devocional, posta o devocional, faz alguma coisa e fica vendo essa vidinha rasa, que não tem nunca uma intencionalidade, não tem nunca um a mais, nunca tem uma experiência para contar, nunca tem uma história, nunca tem nada. Está sempre ali ouvindo os outros, ou nunca, porque não tem uma intencionalidade no Senhor, não tem uma entrega no Senhor, se colocando de fato aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, por mais difícil que seja. Mas quando o nosso olhar, o nosso tempo
está sobre a eternidade, está sobre o valor de Deus, nós entendemos muitas coisas sobre a nossa vida. Às vezes aquilo que a gente não entende, aquilo que não está acontecendo, é porque a gente está faltando a gente colocar o nosso coração diante de Deus para entender essa situação, entender essa circunstância. Como aquela moça que estava com a gente lá almoçando, entendeu, porque o coração dela, o tempo dela, o valor dela estava em Deus. Então ela entendeu que assim, mesmo que tenha sido tirado algo tão precioso, que dói até hoje, ela entende que ela precisa estar em Deus, porque é o Senhor que vai trazer o conforto, mesmo quando parece que não vai trazer, mesmo parece que não faz sentido. E não tem como a gente colocar o Senhor, não coloque o Senhor com a nossa mente terrena. O Senhor não é terreno, o Senhor é divino. Tem coisas que nós não vamos entender, mas tem coisas que a gente vai se deleitar na graça de Deus, que a gente vai se colocar diante de Deus, e ali o Senhor vai trabalhar. Ontem foi pregado aqui na Liga a devoção forjada na dor, forjada nesse lugar tão difícil. E eu sei que o tempo às vezes está assim na nossa mão, pelo medo da dor, pelo medo de não dar certo algo, pelo medo de uma frustração. Mas por mais difícil que seja de entender, quando nós colocamos o nosso tempo em Deus, tudo que vem é de Deus, mesmo que seja bom ou ruim. A nossa mente está colocada diante do Senhor. Amém. Queria chamar o louvor aqui, não sei se eles estão ali atrás, mas o tempo não volta, mas a eternidade nos espera. E a forma como a gente vive essa nossa neblina da nossa vida determina a nossa eternidade. E que a nossa vida seja um testemunho vivo de devoção. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de devoção. Tem algo que esses tempos alguém falou e eu fiquei pensando sobre isso assim muito tempo. Eu falei, qual foi a última vez que eu ouvi alguém falando assim? Oh, esse cara aí, paz, esse cara é um abençoado, ele parece Jesus. Essa pessoa que tem uma devoção, sabe, tão entregue assim, vivendo a vida dela. Mas ela não precisa falar nada, ela transparece a presença de Deus. Ela joga para fora assim, ó, sem falar nada, numa atitude, vocês não cumprimentar, numa oração. Será que a gente nunca vai ser essa pessoa? Será que a gente nunca vai ter uma devoção tão entregue? Não deixe para depois. Você que é adolescente, não deixa para depois. Você que é jovem, não deixa para depois. O que Tiago está falando aqui não é sobre um tempo. Ele está falando para os jovens, porque já tem que fazer agora. Não, ele está falando sobre o tempo que você está agora. Se você tem 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, Jesus está falando para o seu tempo agora. Uma vida de devoção, uma entrega para Ele. E o Senhor vai nos responder, o Senhor vai entregar o mais dele sobre a nossa vida, porque não é sobre o nosso merecimento, não é sobre o tanto que tu ora, não é sobre o tanto que tu louva, sobre o tanto que tu vem na igreja, não é sobre isso, mas é sobre a graça dele. Mas ele pede, ei, seja um adorador real, coloque a sua vida diante de mim. Entenda o valor do tempo, Vitor, e para de gastar o tanto tempo no Instagram, para de gastar o tanto tempo vendo filme para relaxar, para descansar. Descanse em mim.